Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Vamos falar sobre 4 motivos principais que a sua máquina de costura sempre fica desregulando. Isso mesmo. Talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, o que é esse desregular? O que significa isso na máquina de costura? Significa, pessoal, quando ela sai do sincronismo. Isso mesmo, sabe aquele problema que a máquina de costura começa a pular ponto, ou a agulha não consegue pescar mais a linha da bobina, ou até mesmo acaba assim não costurando. Então, este é o problema de a máquina de costura desregular. Então, quando isso acontece, você acaba tendo muita dor de cabeça. E tenho certeza que isso é muito chato, não é verdade? E pode ter certeza que esse é um dos maiores motivos que acontece nas máquinas de costura. E um dos motivos, pessoal, que acontece isso é por causa do próprio usuário, que eu vou mencionar aqui para vocês sobre esses 4 motivos. E também você sabendo aonde que é que dá esses problemas, automaticamente vai ficar mais fácil de você prevenir que isso aconteça. Ou seja, acabar tomando mais cuidado e evitar que aconteça com você. Então se você quiser saber, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. E caso você caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos. Estou ajudando as pessoas a aprenderem da manutenção de suas máquinas de costura. Também temos o curso completo do Universo da Costura, caso você desejar não ter mais dor de cabeça em arrumar máquina de costura, ou caso você desejar se tornar um profissional na área, o link está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link, lá tem um WhatsApp, que é o meu WhatsApp neste site. Qualquer dúvida referente ao curso, vai lá que eu vou poder tirar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Também não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós e vamos lá, bora para o vídeo. O primeiro motivo, pessoal, que acontece de a máquina de costura desregular, nós vamos já logo falar que é a sua culpa, ou seja, a culpa do mau uso da máquina de costura. Isso mesmo, é muito comum as pessoas dizerem assim, Rodrigo, eu acabei de comprar uma máquina de costura, ela tá novinha, faz um mês só que eu acabei comprando, mas ela está pulando ponto, não está costurando. Então, normalmente, quando isso acontece, é porque você fez alguma coisa errada para isso acontecer. Então, vamos falar o que é principal que acontece para a máquina desregular. Pessoal, é quando você força demais a máquina de costura e você tenta fazer algo que ela não é feita para costurar. Vamos imaginar, existe máquina de costura que só costura tecidos finos e médios. No momento que você coloca um tecido grossos como um jeans e ainda principalmente dobra o jeans, faz outra dobra e assim por diante, a máquina ela vai ficar forçada, você vai forçar a máquina. Então, pessoal, uma das coisas que vocês precisam ter em mente é você saber o quanto que sua máquina de costura acaba aguentando. Isso não importa, pessoal, se é uma máquina de costura doméstica, se é uma máquina de costura industrial. Existe também até na máquina de costura industrial dentinhos para o tecido pesado. Ou seja, quanto mais grosso o tecido for costurar, mais lento você tem que apertar o pedal e assim por diante. Então, pessoal, o primeiro ponto é: tome muito cuidado o tecido que você está costurando, porque se você colocar um tecido errado, automaticamente ele vai dar esse problema. Vou dar um exemplo rapidinho para você que aconteceu com um dos meus clientes. Eu fui lá, fiz a manutenção, deixei a máquina toda regulada e depois passou, sem mentira, passou o quê? 2 horas, a pessoa me ligou e falou que a máquina de costura não estava costurando mais. Voltei lá para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá, a pessoa não quis dizer o que aconteceu. Mas aí, eu conversando com ela e falei, olha, mas a máquina desregulou muito rápido e muito fácil, e não pode acontecer isso. A máquina de costura dela era uma industrial. E o que ela fez? E depois ela me contou, ela falou que costurou um tecido extremamente grosso na máquina de costura. E por causa disso a máquina fez até aquele barulhinho, e olha que aquele é um motor industrial, ela meio quase travou. Então o que? O motor ele força muito a máquina e as peças lá dentro não vai aguentar e acabou desregulando novamente a máquina de costura. Ou seja, tive que cobrar outra vez o que aconteceu com ela. Então, pessoal, é muito importante vocês pensarem neste assunto, tá bom? Então, veja o limite de sua máquina de costura. O manual de sua máquina de costura fala até quanto que ela costura, beleza? Então, este é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. O segundo ponto que a máquina de costura acaba desregulando é isso aqui, ó. Então, o segundo ponto, pessoal, que vocês precisam verificar é esta correia aqui. Eu já falei bastante aqui no nosso canal, que é a correia de transmissão.
Então, o que acontece, pessoal? Se essa correia acabar arrebentando, ocasiona na desregulagem da máquina de costura. Então, sempre verifique se a sua correia está boa. Nesta máquina de costura fica aqui embaixo, nas máquinas um pouco mais antigas fica aqui embaixo. Já nas máquinas mais modernas, ela fica aqui na parte da lateral, ó. Exatamente aqui na parte da lateral. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Verifique se a correia ela não está danificada, se não tem nenhum ponto ruim, se não está gasto, porque aí não adianta. Você pode regular a máquina quantas vezes quiser, que vai acabar desregulando. Então, o segundo ponto é a correia de transmissão. Então, o terceiro ponto, pessoal, que vocês precisam verificar é essas engrenagens aqui, ó. Tá vendo? Esta é a engrenagem e aquela engrenagem lá embaixo. O que acontece com elas, pessoal? Chega uma hora que ela acaba ficando ressecada e acaba quebrando os dentinhos dela. Então, quando isso acontece, também sua máquina de costura vai ficar desregulando constantemente. Por isso que é importante, pessoal, vocês fazerem essas verificações a cada 6 meses. Porque no momento que vocês fazem essas verificações a cada 6 meses, vocês vão verificar se está faltando graxa, se já está ressecado. E assim, qualquer coisa, se tiver talvez seca, você já coloca graxa, que vai... A vida útil da engrenagem vai aumentar mais ainda, entendeu? E caso tiver meio rachado, o que vocês vão fazer? Vão acabar trocando ela e fica bem mais fácil de resolver o problema. Então, esse é o terceiro ponto que vocês precisam verificar se sua máquina de costura, que na verdade a máquina de costura acaba desregulando. Pessoal, o quarto ponto é algo extremamente importante, que sempre vocês vão precisar fazer, principalmente vocês que estão aí começando a aprender da manutenção em suas máquinas de costura ou quer se tornar um mecânico. Na verdade, vocês precisam fazer isso mais preventiva. O que é? Eu vou mostrar aqui para vocês. O quarto ponto, pessoal, é muito importante. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma chave como essa, uma chave de fenda, e vão apertar todos os parafusos da máquina de costura. Todos eles. Por que eu digo que vocês vão apertar todos? Porque chega uma hora, pessoal, a máquina de costura trabalhando constantemente, vai estar lá costurando constantemente. O que acontece? Os parafusos acabam soltando, ele acaba soltando um pouquinho. E por causa disso, ele acaba não aguentando tanta força. Ou seja, se você costurar o tecido um pouquinho mais pesado, ele vai acabar desregulando, porque ela não vai estar tão apertada. Então, a cada 6 meses, se vocês conseguirem, desmonta sua máquina de costura e aperta todos os parafusos. Não solte, tá? Aperte, lembre-se que apertar é para a direita. Porque se você soltar, vai acabar desregulando ele. Então, vocês fazendo isso, pessoal, apertando aqui e apertando aqui também, ó, vou mostrar para vocês. Também temos um parafusinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, apertando todos esses, vocês vão evitar problemas em sua máquina de costura. Então, pessoal, esses são os 4 maiores problemas que acabam acontecendo de a máquina de costura desregular completamente, pular ponto e não costurar. Então, vocês tomando cuidado, tenho certeza que vai ajudar a ter uma máquina de costura com mais vida longa. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até os próximos vídeos.